E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar como programar o jogo Simon. O jogo Simon é esse que vocês estão vendo na tela. Ele está programado aqui para o meu console que eu desenvolvi para o canal chamado Beat Boy, esse é o nome dele. Daí, o objetivo do jogo é você acertar todas as sequências que o algoritmo que está criando aleatoriamente. Então tem 4 botões que você pode clicar. Então esses são os 4 botões. O botão da esquerda superior é esse botão aqui, é esse botão de pad direcional para cima. Para baixo é o botão da esquerda de baixo. Aqui o botão de cima é esse de cima e o botão de baixo da direita é esse botão aqui. Então aqui eu nem me lembro mais a lógica, eu acho que é isso. Certo, a gente acertou e ele segue para a próxima sequência. Aqui a gente tem o botão menu também no meio, então se a gente quiser apertar restart do jogo, a gente consegue restartar o jogo. Ele deu uma nova sequência, então aqui a gente consegue seguir essa sequência. Se a gente apertar uma sequência errada aqui, ele vai dar game over. E é bem isso, esse jogo é um jogo até que bem simples. O desenho é um pouco complexo da tela, mas de resto a lógica do jogo é bem simples. Esse traço que vocês estão vendo correndo aqui, isso não aparece ao vivo, né? Aparece só pelo frame rate da câmera, mas o jogo está bem interessante. Então aqui a gente pode apertar para restartar e aqui ele vai seguir com uma nova sequência. Bom pessoal, então esse é o jogo. Sem mais delongas, vamos para o código. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer é vir no meu repositório do GitHub. Eu já vou deixar o link certinho, mas se vocês quiserem ir pela página principal, que é o do meu perfil, vocês vêm nesse repositório Byte Universe, que é onde está todo o código aqui do canal do YouTube. Tem essa nova pasta que eu criei, que é a pasta Beat Boy. Aí, entrando nessa pasta, vai ter 3 outras pastas importantes. A pasta de um jogo vazio, que é o que a gente vai utilizar aqui. A pasta dos jogos, que são os jogos que já foram feitos aqui para o canal, para esse console, e um outro arquivo aqui do Beat Boy, que é uma seleção de jogos como se fosse um menu de Game Boy mesmo. Mas o que a gente vai utilizar é esse daqui, jogo vazio V1. Abrindo essa pasta do repositório, vocês vão ver que tem um arquivo .ino. Vocês podem baixar todos os arquivos dessa pasta ou fazer o clone do repositório, mas eu já tenho isso daqui pronto aqui para vocês verem. Então, entrando aqui na pasta Beat Boy, aí a gente entra dentro da pasta jogo vazio, e aqui nós temos todos os arquivos que a gente vai utilizar para fazer o nosso jogo. Então, uma coisa que vocês podem fazer é mudar o nome do jogo vazio. Então, vocês podem copiar todos esses arquivos para algum local aí do computador de vocês e mudar o nome do arquivo ino. No caso, esse arquivo ino vai ser o Simon. Para o código do Arduino puxar esses outros arquivos aqui, a gente precisa mudar o nome da pasta também. Então a gente pode voltar aqui e mudar o nome da pasta para Simon, que é o nome do arquivo ino, e abrir agora o nosso simon.ino. E aqui ele já puxou todos os arquivos que a gente vai utilizar. Só que ainda não temos o arquivo do jogo do Simon. A gente precisa criar esse arquivo. E como que a gente faz isso aqui no Arduino IDE? A gente vem aqui no canto superior direito, nessa parte que tem umas 3 bolinhas, e colocar a opção nova guia, mas também tem o atalho Ctrl Shift N. Aqui nós vamos escrever o nome do nosso jogo, que vai ser o Simon, e a gente precisa de 2 arquivos. Para isso poder funcionar, a gente precisa do simon.h, que é o header do nosso arquivo CPP, e o arquivo simon.cpp, que é onde vai estar o código em si do nosso jogo. Então eu vou criar aqui o simon.h, aí agora nós já temos a nossa aba simon.h, e eu vou criar aqui também o simon.cpp. E está aqui o simon.h e o simon.cpp. Agora eu vou seguir aqui para o PowerPoint, que fica mais fácil de vocês seguirem. Eu consigo explicar melhor também. Então, agora eu vou mudar para o PowerPoint. Aqui a gente tem todos os arquivos do nosso jogo, do Beat Boy. Nós temos o simon.ino, os outros arquivos que eu explico em um vídeo
separado aqui no canal. A gente vai só utilizar as funcionalidades desses outros arquivos e os outros dois arquivos principais, que são o simon.cpp e o simon.h. Aqui, no caso, nós estamos no arquivo simon.ino. Então, nesse arquivo, nós temos aqui o include de algumas outras bibliotecas aqui que eu fiz para o nosso BitBoy. Então, nós temos aqui o buttons.h, que são os botões ali do nosso console, o display.h, que faz o setup ali do display, para a gente poder utilizar ali o display de 128 pixels por 64 pixels, que é essa tela grande aqui da direita. Nós também temos um alto-falante, que é esse arquivo speaker, e um outro arquivo chamado utils, que é onde a gente vai ter algumas funções úteis aqui no decorrer do código. E aqui a gente já pode fazer o include do nosso arquivo simon.h, que é o arquivo que vai puxar todas as informações ali do simon.h e do simon.cpp, que contém o código ali do nosso jogo. Esse arquivo ino é um arquivo normal do Arduino, né? Então a gente tem o setup. Então o setup ele já está completo no arquivo que a gente importou agora há pouco. Aqui eu só vou ressaltar onde acontece o desenho do nosso logo do BitBoy. Então, esse quadrado vermelho é exatamente o desenho que aparece aqui na tela. Nós também fazemos a inicialização dos botões, do speaker e do display. Aqui embaixo é onde acontece o loop do nosso jogo. Então, nesse void.loop, nós temos um display.clearDisplay, que é uma função ali do display que vai limpar todo o conteúdo da nossa tela. E uma coisa importante, que esse display é uma biblioteca do Adafruit que a gente encontra aqui nas bibliotecas do Arduino. Então, só para destacar aqui para vocês, a biblioteca que eu estou utilizando aqui do Adafruit são essas três bibliotecas aqui, que é justamente o que acontece na importação no nosso arquivo display.h. Essas 4 linhas aqui são também essas 3 bibliotecas que estão instaladas aqui, feitas pela Adafruit. Então, só um destaque, são essas 3 bibliotecas que vocês vão precisar para poder rodar o código ali do display. Dito isso, então, nós também temos a chamada do nosso jogo. O jogo está dentro do simon.game, que é uma função ali da classe Simon. E, por fim, nós fazemos a atualização do display do nosso videogame, que seria esse display.display, que vai fazer a atualização do desenho que foi feito ali no código que acabou de rodar. Então, a gente roda um código, desenha tudo que precisa ser desenhado em uma tela em branco, e depois a gente atualiza o desenho que foi feito, para poder visualizar o que aconteceu ali na tela. Enfim, aqui eu trouxe só mais um destaque. Então, dentro do loop é onde acontece o nosso jogo, que nós temos aqui na direita, no canto superior. E vamos agora para o arquivo simon.h. Então, aqui no arquivo simon.h, vocês podem criar ele dessa forma. Então, nós temos a definição ali de um arquivo.h. Nós também precisamos fazer o include da nossa biblioteca arduino.h, porque nós vamos utilizar algumas funcionalidades ali do Arduino no nosso arquivo CPP. E aqui nós também setamos uma variável maxSequence de 32 posições, que é quantas sequências esse jogo consegue armazenar de uma vez só. Então a gente consegue acertar até 32 posições em uma sequência só. E aqui embaixo nós temos a classe Simon. Então aqui a classe Simon tem algumas funções e variáveis privadas, e a função pública que nós temos aqui é a função do jogo. Aqui as funções a gente vai passar por elas no arquivo CPP, mas explicando as variáveis, a variável inPlay é a variável que vai dizer se está reproduzindo a sequência ali na tela. Então toda vez que o algoritmo ali estiver mostrando a sequência de botões para a gente, essa variável inPlay vai estar como true. A variável GameOver, eu acho que é bem óbvio aqui, é quando o jogo termina, quando a gente erra alguma sequência. Nós temos uma variável que é uma lista sequence com 32 posições. Nós temos uma variável sequence step que começa no 0, também uma variável player sequence step que começa no 0, e uma variável para a gente poder dizer qual foi a escolha que a gente pressionou ali do botão, que começa como 0, mas esse 0 pode ser 0 aqui no canto superior esquerdo, 1 no canto direito superior, 2 no canto esquerdo inferior e 3 no canto direito inferior. Esses são os índices de cada um dos botões. E uma variável GameMenu para a gente poder saber quando a gente ativa o menu aqui do nosso jogo para poder restartar o jogo. E a função Game. A classe Simon é declarada aqui como uma
classe externa. E a última linha é o que a gente usa para poder terminar a definição ali do arquivo .h. Então agora no arquivo simon.cpp, nós temos ali o include das bibliotecas que a gente vai utilizar. Então o primeiro include é o Simon, que é o nosso arquivo .h. Depois nós vamos utilizar também os botões, o display, o speaker, que é o alto-falante, uma biblioteca ali de sons para poder escolher qual nota a gente vai tocar no momento, e o arquivo utils.h também. Nós definimos aqui a nossa classe Simon como Simon, então esse Simon maiúsculo é a nossa classe, e o Simon minúsculo é o nome que a gente está dando para essa classe. Nós temos uma variável const_char, que é uma lista que tem o nome ali das opções do nosso menu de pausa. Se você quiser adicionar outras opções, você pode adicionar nessa lista, que você vai poder selecionar ela depois, mais tarde no código. Então, primeiramente a gente só tem uma opção, que é a opção restart. E aqui nós temos a nossa primeira função, que é a função newRandomNumber, que é uma função que vai gerar um número aleatório no nosso pino analógico 0. O pino analógico 0 ele está como analog read aqui, porque ele tem um certo ruído na hora de ele não estar sendo utilizado, e esse ruído é utilizado aqui para poder gerar um número randômico verdadeiro. Então, gerado essa semente aleatória, a gente consegue pegar um número randômico entre 0 e 3, no caso, né? Então, ele vai de 0, 1, 2 e 3. Então, aqui a próxima função importante que a gente tem é a função drawButtons. E essa função drawButtons, ela tem uma sequência aqui de desenhos da nossa biblioteca ali do Adafruit Display. Então, a primeira coisa que acontece ali para poder desenhar o círculo do Simon certinho é que a gente primeiro desenha 4 quadrados. Então aqui nós temos 4 quadrados desenhados. Depois a gente desenha qual quadrado está sendo clicado ou qual quadrado está emitindo um som no momento ali do jogo. Então esse quadrado que está sendo clicado ou emitido som é pintado de branco. Depois a gente apaga as bordas desse quadrado, deixando meio que ele num formato de círculo. Depois a gente vai colocar o anel de fora desse círculo. Em seguida o anel de dentro desse círculo. Depois a gente vai apagar um espaçozinho entre esses botões, dos botões aqui do Simon. Então a gente desenha 2 quadrados pretos para isso. E em seguida a gente vai desenhar aqui o centro do nosso botão aqui do Simon, né? Então a gente vai escrever Simon quando o jogo estiver correndo normalmente, sem nenhum botão clicado de forma errada. E quando a gente clica em um botão errado, a gente tem aqui escrito no centro da nossa tela Game Over. Isso acontece bem rápido aqui no código, então quando o Arduino está trabalhando, a gente nem vê esses desenhos acontecendo na tela. Isso já é mostrado de uma vez só aqui na tela do Arduino. E eu tenho uma animação aqui de como isso funciona, então eu coloquei aqui um vídeo para vocês poderem ver. Aqui ele está seguindo com um espaço de 1 segundo entre um frame e outro, né? Eu coloquei um update ali na tela para a gente ver o desenho acontecendo. E aqui a gente vê que ele está desenhando conforme a gente viu. Então, aqui ele vai desenhar, eu acho que um botão sendo pressionado na próxima sequência. Então aqui a gente vai pintar esse botão. E é como se a gente estivesse clicando nesse botão nesse exato momento. Mas como esse botão é a sequência errada, ele vai escrever agora que deu Game Over. E é bem isso que acontece no Arduino quando ele está pensando ali, executando todo o código. Só que isso acontece de uma vez só e ele atualiza a tela já com o desenho pronto. Então essa função faz o desenho do nosso jogo aqui na tela. Aqui eu já estou trazendo outras 3 funções. A primeira função é a função checkSequence. Então a função checkSequence é uma função que vai checar ali qual botão a gente pressionou no momento ali do jogo e vai ver se ele está correto ou não. Se estiver correto, ele vai retornar true. Se retornar false, quer dizer que a sequência é errada. Aqui o primeiro if está checando a escolha que a gente pressionou ali nos botões do nosso console. E esse segundo if aqui, ele acontece quando o console está mostrando ali quais sequências precisam ser apertadas. Então esse também é mostrado aqui. Esse inPlay igual a true quer dizer que a última sequência que a gente apertou deu a sequência correta, então ele vai mostrar ali a sequência novamente pra gente. E para isso tem um delay de 350 milissegundos. A próxima função é a função buttonClick.
que é uma função bem simples. A gente está pegando aqui a escolha do botão que a gente apertou e fazendo um update aqui da tela, né? Então a gente vai apagar todo o desenho que tem na nossa tela e vai chamar a nossa função anterior, que é a função drawButtons, que é todo o desenho da tela, falando qual foi a escolha do botão que a gente fez. Então esse choice é aqui a escolha do botão que foi apertado. E depois que isso aconteceu, a gente vai fazer um update da tela. Então display.display seria um update aqui da nossa tela. Depois que ele redesenhou a tela, a gente vai ter a tela sendo exibida com a nova sequência. A próxima função é a função restart game. Então a função restart game é uma função que vai executar o restart quando a gente vai no botão do menu central e entra no menu de pause do jogo. Lá dentro vai ter a opção Restart, e quando a gente seleciona essa opção Restart, a gente vai rodar essa função, resetando as variáveis para os padrões iniciais do jogo, como se a gente estivesse iniciando um novo jogo. E por fim, nós chegamos na nossa função principal, que é a função Simon Game, que é o jogo acontecendo em si. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui são 5 botões sendo atualizados no nosso jogo, que são os botões que a gente utiliza, que é o botão com a seta para cima, o botão com a seta para baixo, o botão de menu, o botão A e o botão Y. Esse A e Y seria os botões iguais ao botão do Xbox, tem o A, B, X, Y, nas mesmas posições ali do controle do Xbox. Nós temos aqui um if, que vai determinar ali se o jogo terminou ou não. Se o jogo não tiver terminado, a gente vai rodar todo esse bloco de código. Então aqui nós também temos um outro if, que é a variável inPlay, que está sendo verificada ali. Se essa variável inPlay for true, então quer dizer que o console está mostrando qual sequência precisa ser apertada. Agora, se esse inPlay for false, a gente vai poder escolher os botões ali para replicar a sequência do jogo. E nesse mesmo if aqui do inPlay, depois que ele termina de mostrar toda a sequência dos botões que precisam ser apertadas, ele vai colocar a variável inPlay como false e a variável sequenceStep vai acrescentar mais um, que é uma variável ali que vai ser utilizada para controlar qual é o último botão que precisa ser apertado ali na sequência corrente. Então o else desse if inPlay começa aqui, e aqui a gente tem a verificação de cada botão do nosso console. Então se o game menu não estiver como true, então a gente vai poder apertar os botões do jogo em si mesmo. E aqui a gente tem o botão setinha para cima, o botão Y, o botão setinha para baixo e o botão A. E essa variável player choice é o índice do botão que precisa ser pressionado ali no jogo. Então eu já expliquei essa sequência para vocês. O player choice igual a 0 é o botão da esquerda superior. Player choice igual a 1 é o botão da direita superior. Player choice igual a 2 é o botão da esquerda inferior. E o 3 é o último botão. Então nós temos aqui essas 3 sequências. Nós também temos uma função button click, que vai mostrar ali qual botão a gente pressionou na tela do nosso jogo, que é essa função aqui, button click, com o parâmetro do player choice. Nós também vamos dar um som para cada um desses botões. Então o botão setinha para cima, ele vai tocar a nota E4. E4 aí vocês podem pegar no piano, né? Então seria a posição E4 do piano, para quem manja aí, e essa nota vai tocar por 200 milissegundos. Depois disso a gente vai rodar um if aqui do check sequence. Então o check sequence vai checar se essa sequência está correta. Se essa sequência estiver correta, então nada acontece, mas se a sequência estiver errada, que vai retornar um false logo aqui no if, então a gente vai setar a variável game over igual a true, que vai escrever aqui no centro do nosso botão Game Over. E quando o Game Over acontece, a gente tem outras 3 notas que são tocadas ali no console, que são E4, D4 e C4, que é como se fosse uma descendente ali de notas. Então, quando o Game Over for igual a true, o botão click vai mandar o Player Choice lá para poder ser atualizado na tela, e essas 3 notas vão ser tocadas. Nós temos também a função drawButtons igual a 4. Então a gente vai desenhar os 4 botões novamente.
Mas agora eu vejo aqui que o índice é igual a 4, quer dizer que não é nenhum dos botões existente na tela. Então o que vai ser desenhado aqui é esse círculo do Simon, sem nenhum botão sendo pressionado. Aqui embaixo nós temos mais 2 ifs, em que nesse if nós temos a checagem ali do nosso botão menu. Quando o botão menu for pressionado, a gente vai alternar ali o booleano da nossa variável GameMenu. Então se o GameMenu for igual a false, quer dizer que o menu não estiver sendo mostrado na tela, a gente vai ativar esse GameMenu igual a true e o menu vai ser mostrado. Se não, ele vai ser igual a false e o index aqui do nosso menu de pause vai ser igual a 0, ele vai voltar para a posição 0. Isso faz com que a gente alterne ali entre o menu ligado e desligado. Logo aqui embaixo nós temos as opções que tem dentro desse menu. Então a gente consegue mover a setinha do menu para cima e para baixo, que é esse if aqui com botão up igual a high, quer dizer que a gente pode mover a seta para cima, e também o botão da seta para baixo igual a high, quer dizer que a gente pode mover a seta do menu para baixo. Aqui, para ficar mais fácil, nós temos a seta do nosso menu, e ela pode subir ou descer, né? Tendo outras opções também. E a outra opção aqui que nós temos nesse último if é que a gente pode apertar o botão A aqui do nosso console e selecionar uma das opções. Se vocês quiserem adicionar outras opções, eu coloquei aqui, por exemplo, a opção utils.popup menu index, que é uma variável lá da nossa função utils, igual a 0. Que é a primeira posição do nosso menu aqui de pause. Então a primeira posição, que é a posição 0, é a função restart, que a gente chama a função restart se o botão A for pressionado nesse index. Se vocês quiserem colocar outras opções aqui no jogo, vocês podem colocar outros pop-up menu index nesse if. Então vocês podem fazer um else if, esse pop-up menu index igual a 1, por exemplo, que seria o item de baixo, para poder aumentar ou diminuir o número de sequências, talvez, se vocês quiserem. E por fim, aqui a gente vai desenhar o nosso menu pop-up de pause, que é o draw pop-up menu, passando aqui o nome do menu, que seria menu, o nome do menu de pausa, e a nossa lista lá de opções, que está lá no início do nosso arquivo simon.cpp. É só adicionar lá uma nova opção de menu que ela vai aparecer aqui no menu do Simon. E para esse vídeo era isso, pessoal. Se vocês gostaram do console aqui do BitBoy, o link para compra está no primeiro link da descrição desse vídeo. E o segundo link é o nosso repositório aqui do GitHub com todo o código mostrado aqui no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui do vídeo que eu vou estar respondendo com certeza. E para esse vídeo era isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.